Oi, viajante da vida! Bem-vindos a mais um capítulo do nosso Mediunidade em Foco. Hoje nós vamos conversar especificamente com aqueles que querem aprender a conversar com os espíritos, a ajudar os espíritos, principalmente os sofredores, que se manifestam nas reuniões mediúnicas. Eu ainda me lembro, no meu início de tarefa mediúnica, como era difícil para os trabalhadores da mediunidade, para os médiuns ostensivos, lidarem com aqueles chamados doutrinadores despreparados. Eram criaturas que gritavam com os espíritos, que tentavam até partir para as vias de fato mesmo, numa luta física com espíritos mais agitados, outros que ameaçavam os espíritos de que eles iam queimar a mão, que ia queimar alguma coisa. E às vezes o médium, coitado, está passando por aquele sufoco, já está sob a descarga do desequilíbrio do espírito necessitado e ainda tem que aguentar um desequilibrado falando no ouvido dele e do espírito ao mesmo tempo. Então, no capítulo 6, lá do livro Diretrizes de Segurança, olha a capinha dele aqui, ó, em que os nossos irmãos Raul e Divaldo Franco respondem a questões propostas a eles, a experientes trabalhadores da mediunidade, que embasados na doutrina espírita vão trazer as respostas, trouxeram perguntas sobre essa função, que precisa ser preparada. E aí a minha sugestão, eu ia fazer no final do vídeo, mas já começa agora. Vamos aprender a tarefa dos esclarecedores, dos doutrinadores, como se dizia antigamente, porque essa ideia de doutrinador traz um fardo pesado, não é? Como se a função de quem vai conversar com um espírito sofredor na reunião mediúnica fosse de empurrar a doutrina goela abaixo dele. E não é. Os espíritos às vezes estão tão desequilibrados, estão tão sofridos, que eles não conseguem nem sequer ouvir falar de doutrina. Às vezes não conseguem ouvir falar da mensagem consoladora do Evangelho. Eles precisam falar, eles precisam ser ouvidos, para que eles também se ouçam e depois nós consigamos equacionar, junto com eles, as suas dificuldades e seus problemas. Então o termo doutrinador é pesado. Mas esclarecedor, aquela criatura que vai dialogar com o espírito, isso é muito cabível. Porque ainda hoje tem muita gente que acha que doutrinar espírito é fazer exorcismo. É espantar o espírito ruim para ele deixar o coitado do encarnado obsidiado em paz. Quando na verdade o encarnado nem sempre é o coitado. Ele é que é o causador do processo dele. E aí nós vamos perceber o seguinte. Perguntaram para o Raul Teixeira, lá na questão 85 do Diretrizes de Segurança, dessa edição nova, que a capa está aparecendo aqui de novo, a respeito disso. Como é que deveria ser o diálogo numa reunião mediúnica? Qual deve ser a postura daquele que vai assumir o papel de conversar com os espíritos que estão se comunicando através de um médium psicofônico? E olha só como essas coisas foram propostas, como essa questão foi colocada. Como deve processar-se a doutrinação dos desencarnados nas reuniões mediúnicas? Do termo doutrinação está aqui pelo uso corrente dele, mas hoje a gente pode aperfeiçoar, pelo menos a ideia por trás. Pode até continuar usando doutrinação, gente, desde que não entenda que isso seja enfiar doutrina no espírito, e sim atender um sofredor que precisa de carinho e de atenção. E aí o Raul responde, presta atenção, a doutrinação ou esclarecimento, que é o melhor termo, dirigida aos companheiros desencarnados que se apresentam nas reuniões de intercâmbio mediúnico, deve ser processada dentro de um clima de entendimento e respeito, estando certo o doutrinador ou esclarecedor de estar dialogando com um ser humano. A única diferença entre o desencarnado que está falando e nós é a falta do corpo. Mas ele é um ser humano, ele não é um demônio, ele não é um anjo. Por ser um espírito obsessor, não o coloca fora da condição de humanidade. Ao contrário, exatamente como um humano, ele tem as nossas deficiências, ele tem as nossas imperfeições. E aí vejamos como o Raul prossegue no comentário que ele faz, na resposta que ele dá. A partir dessa reflexão, desenvolver-se-á como um diálogo com outro ser humano, quando pelo menos um dos conversadores é nobre e atencioso. E aí a gente partindo do princípio de que numa reunião de atendimento ao espírito sofredor, o espírito sofredor não está em equilíbrio, quem tem que ser atencioso e esclarecido é exatamente o esclarecedor, é exatamente quem vai fazer o papel do doutrinador aí nessa história. E aí o Raul ainda prossegue. Assim, evitar-se-ão por parte do doutrinador ameaças, chantagens, irritação ou desdém. Principalmente essas duas últimas, né? A irritação, a gente começa a ouvir, o espírito começa a se contrapor, às vezes é alguém inteligente também, e o indivíduo vai ficando aborrecido e vai se destemperando.
e vai elevando o tom de voz. Então conversemos, sejamos nós os dialogadores com os espíritos, como aqueles que têm a atenção, que têm o cuidado de lidar com alguém que está necessitado. E aí, como agir? Como abordar? Será que existe uma receita? Será que existe uma fórmula para a doutrinação? O espírito chega, a gente cumprimenta, faz uma prece, dá um passe. Será que é assim? Muitas pessoas, e eu passei por essa experiência como médium psicofônico, tendo que aguentar o impacto dessa frase colocada por o espírito que se comunicava através de mim. É chocante. Muitos espíritos não sabem a condição em que estão. Chegam às reuniões mediúnicas ainda achando que ou são enfermos que estão tendo um problema de saúde, ou são encarnados que não são ouvidos pelos seus parentes dentro de casa, ou pelas pessoas a quem eles se dirigem. E aí perguntaram para o Divaldo Franco, lá na questão 86. Nessa situação, vamos ver só como é que foi colocada a pergunta e qual é a resposta do nosso irmão Divaldo. No atendimento aos espíritos sofredores, o doutrinador deve, primeiramente, fazer o comunicante conhecer a sua condição espiritual. Vocês já pensaram? O espírito começa a se manifestar. Meu irmão, você já morreu. Se eu fosse eu, morria de susto de novo. E aí o Divaldo faz uma resposta tão suave, tão educada. Olha só como é que ele coloca a resposta para nós. Há que se perguntar quem de nós está em condições de receber uma notícia, a mais importante da vida, como é a morte, com a serenidade que seria de esperar? E essa é uma questão interessante. Ele procura trabalhar a nossa empatia. Se fôssemos nós no lugar daquele espírito, será que nós gostaríamos de ouvir que nós já morremos, assim de supetão, assim na lata? E o Divaldo ainda complementa a sua resposta dizendo o seguinte, olha só. Dizer a alguém que deixou a família na terra e foi colhido por uma circunstância trágica que aquilo é a morte necessita de habilidade e carinho, preparando primeiro o ouvinte, a fim de lhe evitar choques e ulcerações da alma. Que matéria interessante essa, que abordagem empática. Então o espírito vai chegar, vai se comunicar, vai reclamar que ele não é ouvido, vai pedir socorro de um médico porque ele está tendo um infarto, porque ele foi atropelado, porque ele recebeu um tiro, e nós não vamos chegar logo e dizer assim, olha meu irmão, você não precisa mais disso que você morreu. Nós vamos deixar que ele externe, que ele fale. E à medida que esse espírito for se acalmando, à medida que ele for tomando consciência do lugar em que ele está, da situação nova que ele vive, talvez ele mesmo perceba. E alguns até dizem isso, quer dizer que eu já morri, né? E aí a gente pode colocar para ele, tá vendo como não morreu? Tá vendo como morte não existe? Afinal de contas, nós continuamos falando. Você só trocou de plano da vida. Mas nada, por favor, nada de chocar os espíritos sofredores. São sofredores. Nem reconhecem a própria situação. Então, esclarecedores, estudem, se preparem. Série de livros do Manuel Filomeno de Miranda tem tarefeiros da doutrinação que esclarecem com muita presteza. O Raul Silva, aquele esclarecedor que aparece lá no livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, que nós temos falado tanto nos outros capítulos. Este Raul Silva é um grande modelo de esclarecedor, de dialogador em reunião mediúnica, porque ele ajuda a gente a compreender isso. E aí, lógico, como não existe uma fórmula, para cada espírito, um tipo de abordagem. Como não existe uma receita para esclarecimento, para doutrinação, para o diálogo fraterno com os espíritos sofredores, nós primeiros, para dialogar, temos que aprender a ouvir. Na questão 89 desse capítulo do Diretrizes de Segurança, fizeram uma pergunta longa ao Raul Teixeira a respeito de como o dialogador, como o esclarecedor deveriam abordar os espíritos que chegassem à reunião dizendo que são jovens, que são homens, que são mulheres, alguns chegando dizendo até que são crianças. E aí, para isso, gente, não tem receita. Antes de falar, a gente precisa ouvir. Quando muito, fazer uma saudação amorosa e fraterna, mas antes de falar, vamos ouvir, deixar o espírito se expandir, se expressar. Não quer dizer deixar o espírito criar baderna na reunião, criar confusão. Isso cabe ao médium psicofônico que o está recebendo impor a disciplina. E nós, às vezes, chamar a atenção. Olha, meu irmão, comporte-se, você está numa reunião de pessoas civilizadas. Mas, antes de sair fazendo qualquer colocação, antes de sair doutrinando, vamos ouvir primeiro. E aí o Raul responde a respeito dessa questão da abordagem, dessa sondagem que deve ser feita. Olha só que termos interessantes.
todo diálogo realizado com desencarnados deverá ser conduzido em função do modo como se apresente o espírito. É sumamente importante que o dialogador tenha paciência de sondar ou aguardar que seja dito inicialmente alguma coisa que lhe facilite identificar as condições gerais do comunicante. Então, ouvir primeiro, porque às vezes os espíritos chegam falsificando, mistificando. Já vi muitas vezes, tanto atuando como médium psicofônico, quanto atuando como esclarecedor em reuniões mediúnicas nas várias casas onde eu trabalhei, que inicialmente espíritos chegam lá na condição de doentes, enfermos, se fazendo de coitadinhos. E aí, pela clarividência, a gente percebe que, na verdade, aquele ser está debochando, ou pelos pensamentos que aquele ser sugere a nós na condição de médium psicofônico, que não é nada daquilo que ele está falando. E aí isso pode ajudar o esclarecedor, o doutrinador, a direcionar a sua fala. Então, ouvir primeiro. Assuntar, sondar primeiro. Assuntar, como a gente diz lá no interior de Minas, né? Mas sondar primeiro. Fazer uma anamnese daquilo que o Espírito está dizendo, para a gente poder saber qual é a abordagem a fazer. E aí o Raul prossegue. É desse modo que o dialogador, doutrinador ou médium esclarecedor, conseguirá perceber se o comunicante apresenta-se como jovem, como mulher ou homem, ou qualquer outra caracterização que possa auxiliar o diálogo. Então, ouvir primeiro, para saber para onde é que a gente vai. Porque se for um doente, nós vamos conversar com ele de uma determinada forma. Se for uma criatura mais revoltada, nós vamos precisar de uma firmeza. Não imaginemos, lembra que na resposta da questão 85, Raul falou que era uma conversa entre seres humanos? Então, não desumanizemos os espíritos. Porque tem gente que assume sempre aquela postura, né, superior. Meu irmãozinho, seja bem-vindo, você está entre nós, nós vamos lhe ajudar. É um ser humano. Algumas vezes ele está muito revoltado e precisará ouvir fala enérgica. Não, meu irmão, por favor, ouça-nos. Você já falou, se ele já tivesse expressado o suficiente. Ou então, meu irmão, por favor, mantenha o equilíbrio. Nós estamos numa reunião para lhe ajudar. Falar com firmeza, mas sem violência no tom de voz. Falar buscando acalmar. E se for um enfermo, se for um sofredor que nem se percebe ainda desencarnado, com mais gentileza e com mais cautela ainda. A necessidade de ter cuidado, principalmente com relação à mistificação. E para pegar um mistificador, gente, a gente tem que dar corda para ele. Para pegar um espírito que está querendo mistificar, a gente tem que deixar ele se expressar. Porque aí vai ser numa frase torta aqui, noutra colar, que a gente vai saber que está lidando com alguém que não está bem intencionado e que não é exatamente aquilo que está representando o ser. Quando aparece um espírito dizendo que é criança, falando daquele jeito mais mole, choramingando, a gente tem que ficar mais alerta ainda. Olha o que o Raul diz a respeito disso, ainda complementando a questão 89. Maior cuidado deverão ter o dialogador e o dirigente da reunião, quando se manifestam entidades afirmando que são crianças, pois muito raramente o mundo superior encaminhará um espírito ainda em fase psicologicamente infantil às comunicações. Porque não é que o espírito seja criança. No mundo espiritual não existe essa necessidade, mas o psiquismo dele, principalmente se desencarnou de uma forma trágica, se foi uma desencarnação prematura, ele ainda pode permanecer psicologicamente na infância. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz vai visitar um local da espiritualidade onde espíritos são mantidos na forma infantil porque desencarnaram nela. E lá existem cuidadores. Cuidadores que preparam esses espíritos até para uma nova encarnação mais rápida. Ou aguardam que eles possam amadurecer psicologicamente e chegar à condição de adultos. Não há necessidade de comunicação de espírito de criança no mundo espiritual, então estejamos alertas. Na grande maioria das vezes são mistificadores, são embusteiros. Eu ouvi uma história certa vez de um companheiro da mediunidade que ainda muito jovem, uma parenta sua tinha ligações com outra forma de trabalhar a mediunidade e ora ela recebia um espírito com determinadas características, ora se manifestava um espírito com características infantis. E aí o nosso companheiro da mediunidade ficava muito surpreso, porque como clarividente, os dois espíritos eram o mesmo. Tanto aquela que aparecia rindo, gargalhando, pedindo bebida, quanto aquela que aparecia pedindo chupeta, sentando no chão, falando palavras truncadas, eram o mesmo espírito. Era um mistificador. Então é lógico que nós temos que ter cuidado, que nós temos que ter atenção. E aí o Raul complementa, para nós podermos encerrar o nosso capítulo. São muitas as entidades mistificadoras que se prevalecem da sensibilidade do senso comum em relação à criança,
a fim de dominar gradualmente pessoas ou grupos de pessoas, passando a comandar-lhes as ações, mantendo, contudo, a postura psicológica de crianças. Há que se ter muita cautela, a fim de que, por invigilância ou ingenuidade, um grupo mediúnico não seja tragado por ondas de dominação obsessiva. Então, meus amigos queridos, quando nós tivermos manifestações de espíritos que se pareçam exóticas, fiquemos alertas. Principalmente desses que simulam ser crianças, que fazem o papel de eu sou um menininho, eu sou uma menininha, eu vim aqui para dar recadinho para vocês. Frequentemente são mistificadores, são espíritos obsessores que estão querendo enredar o grupo todo. E como nós tendemos a nos comover com a presença de crianças, deixamos que isso também aconteça com o mundo espiritual. É lógico que um capítulo só não seria suficiente para tratar de um assunto tão sério quanto é o trato com os espíritos numa reunião mediúnica, quanto é o esclarecimento. Por isso mesmo, eu vou concluir esse capítulo pedindo a vocês, estudem nos domínios da mediunidade a postura do Raul Silva. Estudem a série de livros do Manuel Filomeno de Miranda. Lá nós vamos ter vários trabalhadores do esclarecimento. Estudem obras como o Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda, em que ele vai falar também a respeito da tarefa do esclarecedor nas reuniões mediúnicas, porque é um trabalho para uma vida inteira, e é um trabalho tão importante quanto daquele médium psicofônico que dá passividade e recebe o espírito. Meus irmãos queridos, nós chegamos ao final de mais esse capítulo. Se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal, acione esse sininho para receber notificações, deixa aí o seu like, afinal de contas a gente concluiu uma tarefa, deixe o seu comentário também e, por favor, divulgue. Mande esse vídeo para os seus amigos da reunião mediúnica que estão estudando e que querem ser doutrinadores. Talvez eles consigam encontrar nas citações das obras que eu fiz informações que serão úteis para eles. Não é ficar imitando o Raul Silva, não, mas é entender que para cada situação, comportamentos diferentes. Desde já, muita paz, muito obrigado para vocês e até o próximo vídeo.